Olá, tudo bem? O mês de maio tem um dia especial para celebrar aquela que cuida, que educa, que acolhe, mas que também chama atenção, seja dando bronca, seja dando conselhos. Pois é, mãe é assim, quer que a gente cresça, mas para ela seremos sempre as suas crianças. E neste bate-papo vamos falar sobre as mães que exercem a sua função parental sem a presença de uma outra pessoa para compartilhar essa tarefa. São as chamadas de mãe solo. Vamos ainda destacar seus desafios, direitos e o papel da sociedade como rede de apoio. E para conversar conosco sobre o tema, nós convidamos a assistente social Vanessa de Oliveira. Vanessa tem pós-graduação em saúde pública e uma vasta experiência em atendimento a pessoas e grupos em estado de vulnerabilidade, já tendo coordenado e desenvolvido programas e projetos sociais em Volta Redonda e em Barra do Piraí, que são cidades aqui da região sul-fluminense do Rio de Janeiro. Atualmente está atuando no Serviço de Obras Sociais, o SOS, instituição da sociedade civil em Volta Redonda, que oferece serviços de proteção social de alta complexidade a indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco. Então, Vanessa, olá, minha querida, seja muito bem-vinda ao nosso canal, obrigada por aceitar o nosso convite, sinta-se em casa, muito obrigada. Obrigada, Carla, obrigada a todos, eu agradeço e estou aqui tentando contribuir um pouquinho com as minhas experiências. Então, mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui com a Vanessa, gostaria de fazer aquele convite especial, aquele convite sempre, mas muito importante, é para que você se inscreva no nosso canal e venha fazer parte do nosso universo. Não custa nada, não perca mais tempo. Então, inscreva-se agora e marque o sininho das notificações. É muito importante que, ao se inscrever no canal, marcar o sininho das notificações, porque assim vocês não perdem nenhuma novidade, nenhum vídeo novo que a gente postar. Vocês não vão perder se vocês ativarem o sininho das notificações. É muito importante também que vocês fiquem com a gente até o final deste vídeo para não perder nadinha dessa entrevista, que com certeza vai nos trazer muitas informações relevantes. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa interessante lá também. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar pela parceria, sempre muito importante. Então, vamos ao nosso bate-papo. Segundo um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil são 11 milhões de mães solo, um número que cresceu 17,8% na última década. E os dados foram analisados entre os anos de 2012 a 2022. Então, Vanessa, fala pra gente como que esses números impactam nas dinâmicas familiares do nosso país. São intensas as transformações sociais diante de novos arranjos familiares, não é? E o preconceito é uma barreira para enfrentar essa realidade, Vanessa? Então, Carla, a gente vai falar um pouquinho de mãe solo, né? Algumas pessoas chamam de mãe autônoma, outras chamam de mãe solo. Mas o que significa o termo mãe solo, né? Não é somente uma mãe que está dentro de casa sem a presença masculina, da presença do pai. Não, né? O termo mãe solo, ela se caracteriza também pela falta de apoio, né? Pela falta de rede de apoio, né? Porque algumas mães, elas assumem sim a missão, né? Infelizmente, a gente tem uma evolução, né, da sociedade para que a mulher viesse a ter uma responsabilidade, né, uma maior responsabilidade, se não somente a ela dada essa responsabilidade, né? Então a gente tem uma evolução aí depois de 1970 com algumas reformas, né? E com a dinâmica do capitalismo, né? Precisou que a mulher tivesse que modificasse alguns papéis estruturais da sociedade, a mulher precisasse
do acesso à renda, assim como anteriormente isso era dado ao homem, né? Então, assim, mudou algumas dinâmicas sociais, né? E aí nós tivemos também um aumento muito grande, né, da responsabilização da mulher diante do contexto familiar. Então, assim, a gente teve sim várias mudanças, isso causa vários impactos, né? Essa mulher, o termo mulher solo não significa somente que ela não tem a presença do pai, né? Eu lido diretamente com atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, e lá a gente tem um atendimento direto a maior parte, né? Se não 90% desse quantitativo desse atendimento voltado para mulheres, né? E o que a gente caracteriza como uma mulher solo no atendimento? São mulheres sem alguma rede de apoio, né? Então, assim, para além da questão de não ter o papel do genitor, né, da criança, a gente também lida com mulheres que não têm o papel de uma rede familiar, de uma rede de apoio. E isso causa vários impactos, né, na vida, na dinâmica de vida da mulher e dos filhos, né? A sobrecarga familiar é um grande impacto, né? A questão da responsabilidade financeira que recai sobre ela é uma coisa que causa a questão da saúde mental, né? Que acaba ficando abalada, acaba mexendo muito com a autoestima, né? Você trouxe a questão do preconceito aí, sim. O preconceito, ele engessa, né? Eu acho que ele engessa todo grupo, né, que sofre com algum tipo de preconceito, todas as pessoas e grupos que sofrem com preconceito, isso tem um impacto mental muito grande, então ele acaba engessando, né? E essas mulheres, elas já vêm de um estado, né, de uma sobrecarga muito grande, né, que é sobrecarga financeira, sobrecarga do cuidado, da responsabilidade, né, da cobrança social em cima dela, e aí esse impacto vem diretamente na questão da autoestima, né, que atrapalha muito o preconceito, a autoestima atrapalha muito no desenvolvimento dessas mulheres, né? A gente atende essas mulheres e muitas vezes elas no desabafar, né, do atendimento, porque é pessoa atendendo pessoa, né? Então a gente tem uma abertura, a gente acaba criando um vínculo, né? E a gente percebe que não é uma questão pontual, não é só a sobrecarga, não é só a dificuldade financeira, não é só o preconceito. Essas mulheres, elas vêm cheias de um todo, sabe? Isso, Então, assim, então, Vanessa, isso que a gente queria aprofundar um pouco mais, sabe? Acho que para além do preconceito, tem muitos desafios, né? Então, a gente queria até que você detalhasse mais, né, na sua experiência como assistente social, os desafios, né? Você falou da questão da autoestima, mas detalhe um pouco mais para a gente sobre a questão dos desafios que essas mães solo enfrentam, e a gente quer destacar o seguinte, como que a intersecção, o fato de também serem mulheres pretas, periféricas, como que isso pode agravar a realidade dessas mães que são chefes de família, nessa condição que você colocou aí, sem esse apoio. Então, fala um pouco mais para a gente nessa característica desses desafios, nesses aspectos, né, dessas mulheres, dentro desse cenário mais de mulheres que estão em umas condições, às vezes, de classe social menos favorecida. E fala um pouco mais sobre isso para a gente, o Vanessa. então, a questão da vulnerabilidade, Carla, ela perpassa até a questão de raça, né? Mas a gente sabe que nós estamos num país onde nós fomos colonizados, né? Então, assim, a gente tem um contexto histórico escravista, né? Então, assim, a gente tem uma opressão, uma falta de acesso muito presente ainda, né? Então, nós enquanto SOS, o maior número de atendimento que nós temos, e também é um dado bem expressivo no cadastro único, são mulheres negras periféricas, né? E como se dá isso? Qual é a dificuldade, né, da mulher em situação de vulnerabilidade e a mulher negra periférica? Vamos colocar, não existe uma diferença, né?
Mas qual o ponto que é relevante? Né? A mulher negra periférica, muitas vezes, a elas são podados alguns direitos, né? Assim, por conta do processo histórico que envolve a nossa sociedade, e diante disso foi pensado em várias formas de políticas alternativas, né, como as cotas, a rede de apoio, programas de afirmação, cotas raciais, programas de inclusão. De fato, o Vanessa, essas mulheres, nessa realidade, elas precisam de uma rede de apoio maior ainda, né, com mais políticas, né? Então, essa questão dessas mulheres, você citou a questão das cotas, de alguns avanços nesse sentido, né? Mas elas precisam de mais redes de apoio dentro das políticas públicas mesmo, né? Sim, nós precisamos de uma movimentação, né, das políticas públicas na questão da oportunização de trabalho, na capacitação, no cuidado da saúde mental dessas mulheres, né, na oportunização de creches, né, de pré-escolas, para que elas consigam, sim, ter esse acesso para modificar esse cenário. Então, mas antes de a gente continuar esse papo, a gente vai falar das políticas públicas em relação a esses desafios muito importantes. Essa questão da creche, então, é muito importante, né? Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu queria fazer aquele pedido especial, pedido para vocês curtirem o vídeo agora. Eu acho que está merecendo uma curtida, né? E faça seus comentários, porque aqui também é seu lugar de fala e a gente gosta muito de saber a opinião de vocês. O que vocês têm para falar para a gente sobre essa questão das mães solo? Fala para a gente aí, coloca nos comentários. Então, voltando aqui com a Vanessa. Então, Vanessa, a exemplo da Lei 14.620 de 2023, que prioriza famílias lideradas por mulheres no programa Minha Casa Minha Vida, a exemplo dessa lei, que outras políticas públicas poderiam ser implementadas para garantir o direito das mães solo, visto que projetos de lei sobre o tema estão em tramitação, seja nas assembleias legislativas em todo o Brasil, no Congresso Nacional também, e ainda não foram aprovados esses projetos, ainda não se tornaram lei esses projetos. Então, qual seria o papel da sociedade, Vanessa, para que a legislação avançasse nesse sentido, né? Então, além dessa questão da legislação, vamos falar um pouco mais dessas necessidades que você colocou aí, essa questão das creches. Essas mulheres, elas precisam trabalhar, né? Então, como que elas vão dar conta disso, né? Então, Kátia, o papel da sociedade é a participação, né? O espaço de fala, povoar mesmo os espaços de fala, os fóruns, conselhos, né? Trazer as demandas, trazer dados, trazer números, né? Porque as políticas públicas são feitas através de números, né? Então, assim, a coleta de dados das instituições, a coleta de dados do poder público, né? A participação da sociedade civil, para que isso se concretize realmente. A questão do cuidado da criança é um impedimento muito grande, né? Até mesmo que a gente vê a desigualdade de gênero, né? As oportunidades não são iguais porque as demandas são diferentes, né? Então, ela acaba pensando no cuidado e se abdicando do crescimento pessoal. Então, assim, oportunizar para essas mulheres, né, meios com que elas consigam ultrapassar essas barreiras, né? De ter de ser a única responsável, né? De ter uma rede de apoio, se não familiar, mas do Estado, né? Que é uma responsabilidade também do Estado. Então, o que a sociedade pode contribuir com isso é a participação, a cobrança, né? As ideias, trazer, fomentar, sabe? Então, assim, eu acredito que a sociedade tem um papel muito importante na criação das políticas públicas, mas isso só acontece com a participação popular mesmo. A gente estava vendo na questão dos projetos em tramitação, tem projeto de 2020 que ainda não foi aprovado, de 2021 que ainda não foi aprovado, projetos importantes, a gente vai até colocar aqui na descrição do vídeo, o número dos projetos para vocês até pesquisarem e fazer uma pressão lá nesses deputados aí
e a aprovarem essas leis que são muito importantes, né? Vanessa, e qual é a importância, então, da rede de apoio, como você colocou, que a questão da mãe solo é ela não ter essa rede de apoio. Então, qual é a importância dessa rede de apoio? O que seria essa rede de apoio, né? E em relação ao terceiro setor, no atendimento a essas mulheres, qual a importância do terceiro setor, o peso do terceiro setor, na questão da mudança dessa realidade dessas mulheres, porque a gente sabe que existe o setor público, o setor governamental, mas o terceiro setor tem uma grande importância, auxilia muito. Então, a gente queria falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da rede de apoio, que vem a ser essa rede de apoio, e a importância do terceiro setor. Você trabalha, né, dentro de uma instituição e você deve saber bem como que isso faz diferença, né, Vanessa? Sim, Carla, então, a gente está falando aqui um pouquinho sobre a responsabilização que, que recaiu sobre a mulher, né? A importância da cobrança da política pública, né? Como Estado, no sentido de provedor, né? De auxiliador desse novo contexto familiar, né? Nesse novo contexto de responsabilização das mulheres. E aí eu trago um pouquinho da instituição onde eu trabalho, que é o terceiro setor, né? Nós trabalhamos com ações voltadas ao fortalecimento, né, da família. Nós fazemos atendimento com mulheres vítimas de violência, com mulheres responsáveis familiar, né? Então nós fazemos atendimento a famílias e o que nós temos no SOS, no Serviço de Obras Sociais, que deveria ser até uma ideia, né, uma proposta para o município, para o estado, né? Nós temos algumas ações, nós temos a creche, né? Que a creche ela possibilita o acesso à renda dessas mulheres, enquanto as crianças estão num ambiente saudável, protegido, né? Elas sentem essa proteção, então elas têm uma calma, uma tranquilidade de crescimento para o crescimento pessoal dela e, em consequência, o crescimento familiar, né? Então, elas conseguem sair em busca de trabalho, né? Então, nós temos muitos ganhos, né? A nossa creche com a idade de 1 a 4 anos, né? A gente acolhe essas crianças nesse período e a gente vê uma evolução muito grande, né? Nesse contexto familiar, no momento que ela chega e no momento que a criança já sai para a pré-escola. Né? Então, assim, o impacto social que a creche tem na vida, né, na família de uma mãe solo é muito grande. Para além disso, nós temos também a questão trabalhamos a segurança alimentar, né? Nós temos uma distribuição de cestas básicas e cesta de legumes, né, fazendo com que ela consiga levar para casa, né, aquele mínimo de tranquilidade. Eu não chamo o alimento nem de comida, né? É o mínimo de tranquilidade, porque a mãe ela só tem tranquilidade quando os filhos estão alimentados, né? Então, com a segurança alimentar, com a oferta de cesta básica e de legumes, nós conseguimos fazer com que ela tenha um mínimo de tranquilidade dentro da casa dela, né? De saber que naquele dia as crianças dela têm o que comer. Nós temos também uma coisa muito legal que é o bazar, né? Nós doamos roupas para as pessoas em situação de vulnerabilidade e nós temos um projeto no bazar que trabalha em empreendedorismo, né? Essas mulheres, elas pegam uma quantidade de roupa e elas vendem segunda vez, terceira vez, na quarta vez ela compra a um preço simbólico essas roupas e o ano passado, o ano de 2024, nós tivemos 3 mulheres que superaram a situação de violência, né? São empreendedoras agora, então assim, nos territórios delas, então assim, são ganhos, pequenos ganhos, né? Através do terceiro setor, né? Quando a gente fala que precisa aprimorar a política pública, por quê? Porque nós temos atendimento territorial, né, dentro de Volta Redonda e alguns municípios aqui ao entorno. Mas a gente tem que pensar em políticas, né, para o país todo. Né? Nós vemos a questão do número exorbitante de mulheres solo no Nordeste. Né? E aí você vê, eu já trabalhei em alguns municípios também, que não tem terceiro setor,
né? Então, assim, a responsabilidade é de quem? Da política pública, mas também não tem política pública, né? Então, a responsabilidade é de quem? Acaba recaindo novamente sobre ela, né? Então, assim, assistência social é o quê? Direitos do cidadão e dever do Estado, né? Mas nós, enquanto terceiro setor, como braço da assistência social, nós fazemos um trabalho voltado a mães solos e eu acho que a gente tem um impacto social muito legal, né? E eu acho, sim, que o atendimento tem que haver um atendimento humanizado, né? Que são mulheres que chegam numa situação de vulnerabilidade extrema, né? Numa responsabilidade muito grande, né? Que recai sobre ela, muitas vezes a responsabilidade até de moradia, né? A questão que você trouxe sobre programas habitacionais, isso é uma emergência, né? Então, assim, é uma emergência porque, assim, é um direito fundamental, alimentação, moradia, né? Então, assim, como você pensa em sair para trabalhar se você não tem um local para colocar seus filhos em segurança? Como você pensa em sair para trabalhar se você não tem no seu trabalho, você sabe que seus filhos estão dentro de casa sem ter o que comer, né? Então, assim, algumas emergências que a gente está cobrando aqui em política pública está na Constituição, é direito fundamental, né? Não deveria nem ser cobrado, não é uma coisa que a gente tem que pensar em fazer, já está escrito desde 88, né? Então, assim, eu acho que o terceiro setor, ele trabalha ombro a ombro com as políticas públicas, né? Nós estamos tendo sempre reuniões, participando de fóruns, de conselhos, e tentando contribuir cada vez mais para esse cenário que cresce a cada dia, né? As políticas públicas têm que ser cobradas dentro do seu município, dentro das cidades, né? Porque existe a política pública em nível do país todo, no nível federal, mas a política tem que ser cobrada dentro do seu município. Por exemplo, a escola integral, né? A gente precisa da escola integral. Sem escola integral fica muito mais difícil. E a educação já está dito lá na Constituição de 1988, junto com todos os outros direitos que são básicos, né? Então a gente precisa realmente cobrar. Vanessa, obrigada. Agradecemos imensamente a sua participação aqui, uma abordagem tão esclarecedora e educativa e motivadora, né, para nos mobilizarmos. A gente precisa realmente se mobilizar enquanto cidadãos e cidadãs para cobrar esses direitos, né? E muito bom também informar o trabalho que vocês oferecem também. Então, a gente tem muito a agradecer a sua presença aqui com a gente. Carla, eu agradeço, né? Eu trago a importância desse espaço de fala, né? De vários espaços de fala, porque a política pública ela só é fomentada, pensada através desses momentos, né? Dos momentos onde a gente consegue colocar as demandas que a gente encontra, né? As demandas da população, que muitas vezes elas estão envolvidas dentro de um problema único, né? E a gente vê que é uma coisa coletiva, né? Que é uma coisa que tem que ser pensada, que tem que ser vivida, não somente pelas mulheres, quando eu falo vivida, é a empatia, né? Não somente pelas mulheres que estão dentro desse cenário, mas sim nós, enquanto profissionais, enquanto mulheres, nós termos esse envolvimento de trazer propostas, de trazer um pensamento, de fomentar políticas voltadas, né? Porque nesse momento nós estamos cuidando de mulheres que precisam desse tipo de cuidado, né? Mas nada impede que em algum momento alguém cuide da gente. Então a gente tem que ter empatia e respeito por essa causa e tá aí levantando bandeira, lutando, correndo atrás e tendo esses espaços de fala é muito importante. Agradeço em meu nome, em nome do SOS, muito obrigada. Então a gente agradece novamente. E vocês podem conferir aqui na tela os contatos da Vanessa e também os contatos do SOS também, se vocês quiserem também. Inclusive, quem puder contribuir também com o SOS, né? Pode ir lá entrar em contato e também poder contribuir com o trabalho que eles fazem, que é um trabalho muito importante, muito interessante. E se você gostou desse bate-papo, desse papo aqui tão legal, curta e compartilhe esse valioso conteúdo. E até a próxima. Tchau!